eu acho, 15 dias de parida, né?
Bom dia. Bom dia. Só tem nós dois ainda? Eu estou olhando na sala aqui, é a Daniela que está falando, né? Isso. Tá. Então, assim, eu estou olhando na sala aqui, tem mais uma pessoa e tem a doutora Jordana, porém, a doutora Jordana comentou comigo que estaria em um evento e que não seria tão participativa na reunião hoje. Então, acho que ela está logada, mas não está nos ouvindo nesse momento. Ah, sim. Mês passado eu não recebi o link, acabei não ficando sabendo do dia da reunião. Ah, você não participou da última? Não. Puxa, que pena. A doutora Jordana até me avisou, só que ela me avisou na hora que estava acontecendo a reunião. Eu falei assim, né? Agora não dá. Nossa, e aquela foi. A última foi realmente bem interessante. Mas assim, eu tô vendo que você é advogada também, né? Sim. Bom, a gente tem, além de ter o material, o que eu estou pensando aqui é o seguinte: a gente vai chegar num ponto que a gente vai começar a retomar, né? A gente vai Aham. passar novamente pelos assuntos, porque uma hora só, por mais que a gente consiga fazer uma exposição bacana, ainda é pouco, né? Então, esse assunto a gente tem assunto para gastar, para voltar, para falar de novo. Então, Aham. não se preocupe com isso aí, que Ah, não, então é, tá bom. e eu sempre faço um review também, né? Sempre faço nas introduções aqui da palestra do dia, eu costumo voltar um pouco no que a gente falou e fazer uma recapitulação. Então, também ajuda a manter aí dentro da linha cronológica. Certinho, então. Hoje eu tô um pouco preocupado hoje se vai ter quórum aí, porque como a doutora Jordana teve essa correria aí durante a semana, eu não sei como é que ficou a divulgação. Eu não participo da divulgação, né? Não sei como que você recebeu esse link, quando que foi. Não, eu conversei diretamente com ela, porque no dia, eu até fiz uma consulta com ela esse mês de abril, bem no início do mês, para mim poder trocar minha lente. E aí ela me Aham. colocou no grupo, só que do grupo eu não recebi nada, não. Aí como ela Pois tinha é, comentado comigo que talvez seria no último sábado do mês, aí eu mandei mensagem para ela essa semana, eu falei assim, doutora, vai ser mesmo nesse último sábado? Ela vai, aí ela me mandou o link pessoalmente. pois é. Eu fiquei na dúvida em relação a isso, que nem você falou, no grupo não foi, talvez, o link, né? E Eu aí, não para ter bastante participantes, teria que ser mais divulgado lá no grupo. Isso, do grupo eu não recebi o link, realmente. Uhum. Mas eu vou, provavelmente agora em março, em maio, né? Antes da próxima reunião, eu penso que eu devo voltar lá novamente na clínica para poder buscar a lente. Aí eu vou conversar com ela sobre isso pessoalmente, porque às vezes pelo WhatsApp é ruim, né? É Tá verdade. conversando, É aí eu vou verdade. conversar com ela pessoalmente sobre isso. Oi, pessoal, bom dia. Bom Bom dia. dia. Eu tô nova aqui, eu fiz minha cirurgia ontem. Nossa, que bom. Como que você está Ai, se sentindo? hoje tá melhor. Ontem eu coloquei o anel de Ferrara, né? Aham. É, ontem tava arranhando bastante, parecendo que realmente tinha areia, assim, no olho. Aí eu fiquei de óculos escuros ontem o dia inteiro. À noite eu coloquei aquele tampãozinho pra dormir, foi tranquilo. Aí eu tentando ficar sem óculos escuros, mas ele tá aqui na testa. Se incomodar, meu Deus. Não, mas os primeiros dias é normal mesmo. Logo aí acostuma. Aí eu fiquei. Vocês estavam falando aí da divulgação. Ontem, após a cirurgia, que a doutora Jordana falou pra mim do. Opa, eu coloquei pra despertar aqui. Que falou pra mim que tinha esse grupo, né?
Aí a Aham, secretária dela me mandou, ela falou que tinha umas lives, tá? Ela falou, inclusive, vai ter uma amanhã, e a secretária dela me mandou. Aí quando eu aham. entrei no grupo ontem, no fim do dia, mas aí não falaram nada lá, não. Provavelmente, né? Como era Então, hoje, deve ter pois sido é. antes a divulgação. Não, eu acho que talvez a gente tenha tido uma falha na divulgação no grupo essa semana aí, porque a doutora Jordana realmente ela teve uma semana atípica aí fora, teve eventos além das Hum. cirurgias, então ela comentou comigo. Eu acho que não teve essa divulgação no grupo, por isso que a gente está sem quórum aqui, porque as últimas reuniões elas tinham aí 16, 18 pessoas já nesse horário, sabe? Então eu Uhum. acho que a gente teve essa. Agora eu estou pensando aqui o seguinte: vamos esperar, se vocês não se importarem, claro, da gente Uhum. esperar aí pelo menos uns 10 minutos para a gente ver se vai ter, né, o quórum. Se não tiver, o que eu vou propor para vocês, eu vou falar com a secretária dela, para a gente jogar isso aí para. Não sei se vocês conseguem, daí, por exemplo, fora do horário de expediente, ali numa terça-feira, ali pelas 19 horas, talvez. Que dia? Escutei. Terça-feira. Na, Terça-feira. na segunda não seria melhor, não, doutora? Segunda eu tenho. Segunda eu tenho uma reunião assim, mas às 19 poderia ser até na própria segunda. É que na segunda ou na quinta, porque na terça e na quarta eu costumo ir para a igreja nesse horário. Não, podemos até propor para a segunda, não tem problema. Na verdade, eu preciso que seja dentro do mês, né? Eu tenho um combinado com a doutora Jordana que eu pelo menos dou uma palestra por mês, né? Esse é o meu, Isso. o meu contratado com ela. Então, se a gente jogasse para quinta, por exemplo, aí já ficaria, Passar. aí passaria abril batido, né? Então, a ideia não Aham. é essa. E assim, por mais que eu não me importaria de fazer a apresentação só para vocês duas, mas inevitavelmente eu ia ter que repetir essa O- mesma palestra para é, mais pessoas, os né? demais vão ficar prejudicados. Isso, exato. Então, assim, como não foi uma falta de participação por falta de interesse, foi que teve mesmo essa questão aí de não ter se jogado lá no grupo, Aham. então a gente pode considerar o pessoal perdoado, né? É verdade. Então, acho que é isso. Vamos ver se a doutora Jordana aparece. Estou vendo que ela está aqui tá online, né? Como Uhum. anfitriã, mas se em 10 minutos aí o pessoal não começar a entrar, eu acho que é isso mesmo. Vocês duas meio que confirmaram para mim essa ideia de que não estava no grupo a informação do link. É. Eu entrei ontem bem no finalzinho do dia, né? Então, se aconteceu, foi antes, né? Que não fica salvo o histórico. Ah, sim, Não, Então, sim, eu sim, não sim. eu sei já, se. eu já estou no grupo, já tem acho que umas 2 semanas que eu fui lá na doutora Jordana dia 9. Desde o dia 9 eu estou no grupo, não teve nada, não. Ah, tá. Agora, na mensagem ontem que a secretária dela mandou para mim, na imagem fala que era hoje. No corpo do texto, falava dia 24. 24. É. Ah, não. Deve Uai, ter sido no um que erro eu de recebi da digitação doutora, também. no que eu recebi da doutora Jordana, falava dia 26 mesmo. Não, então, dia 26 hoje. Assim, na imagem, no flyer, né? Aham. Estava dia 26. No texto, aonde estava o link, para mim tá escrito dia 24. Aí eu fiquei assim, eu falei, eu vou entrar, né? Se não tiver ninguém, ok. Se der link, né, expirado, ok. Uhum. Então, também não sei se as pessoas se recebeu da mesma forma que eu recebi, né? Que no corpo do E- texto eu recebi dia 24. E na Então me diga imagem. uma coisa, vamos Ah, aproveitar aqui que nós estamos aqui, então, né? E vamos fazer um bate-papo para não perder a oportunidade, querendo ou não, é sempre uma oportunidade da gente trocar informação. Então vamos lá. A Daniela, eu já vi aqui que é advogada e é paciente de ceratocone da doutora Jordana. Fez o anel de Ferrara também? Como é que é, Daniela? Não, eu sou transplantada. Eu Você é fiz, transplantado. eu fiz meu primeiro transplante aos 11 anos de idade, aí deu rejeição. Ao todo eu fiz foi feito aos 15. Ah, não, a Daniela a gente já conversou na primeira palestra, né? Tô lembrando do Isso. teu, do teu histórico, a gente conversou bastante, é. certo, certo, aham, E lembrei, para mim, perdão.
ela pediu para mim poder estar fazendo um apoio junto com o senhor para poder estar orientando Aham. os pacientes dos direitos e tudo. Inclusive, eu estou correndo atrás de Legal. 2 direitos meus, que seria a isenção de IPTU e a isenção de imposto de renda, mas eu ainda não Tá. tive deferimento. E como é que tá a questão do laudo? A questão do laudo PCD? Eu sempre tive, né? Desde, Aham. desde muito nova, mesmo antes do transplante, porque a minha visão ela sempre foi muito baixa. Eu tenho subvisão. Certo. É. Uhum. Eu É uma tive. visão comprometida bilateral, né? No teu caso, é E, isso. na verdade, eu tenho visão monocular, né? Ah, E tá. Vamos dizer assim, o teu CID oficialmente é visão monocular. é visão monocular e baixa visão, é os dois. É o 54.1, né? Isso, porque Aham. eu já tinha subvisão antes de perder a visão, a visão do olho direito, né? E agora eu tenho os dois CIDs, que é a monocular e a baixa visão. É, aí eu passei por várias situações, a doutora Jordana até gosta bastante da minha história de vida, porque eu tive vários comprometimentos na minha vida escolar, na minha vida profissional, por conta do problema do ceratocone, né? Hoje eu falo que eu tenho uma Uhum. vida normal, entre aspas, né? Porque eu consigo trabalhar, eu consigo advogar, eu consigo me locomover para determinados lugares sem a ajuda de ninguém. É claro que para outras funções eu tenho que pedir ajuda, né? Porque não dá para dirigir. Mas Aham. hoje eu falo que eu levo uma vida normal. Aí eu uso o meu laudo para poder prestar concurso como PCD. E agora eu vou Certo. correr atrás dos meus direitos como IPVA, IPTU, imposto de renda, desconto. Isenções fiscais no geral, né? Eu Isso, acho, eu acho que no teu caso, por exemplo, até esse tema que a gente ia abordar hoje, que é a aposentadoria PCD, é uma coisa bem interessante, embora você seja nova, né? Você está com isso. 30 e poucos anos, né? Eu tenho 34. Muita gente É. fala, por que que você não aposenta? Não quero aposentar. Agora não. Não, não, não. Acho que até nos mesmos critérios ali do PCD você ainda Não. não aposentaria, mas é interessante para fazer a preparação, né? Fazer o. Mas na verdade, doutor, era para mim ter sido, não seria aposentado, né? Era para ter sido reconhecido o benefício assistencial para mim quando eu era adolescente ainda. Certo. Só que na época informaram para minha mãe de forma errada, né? Que se ela me pedisse o BPC para mim, que ela iria acabar com a minha vida. Esses foram os termos que a Meu Deus. do INSS usou, que eu estava Aham. com ela, que ela ia acabar com a minha vida, porque se ela fizesse um benefício desse, eu ia ser totalmente incapaz, que ela teria que fazer uma curatela minha, que eu não poderia prestar concurso, eu não ia poder fazer faculdade, não ia poder trabalhar. Nossa, ele fez tanta coisa que minha mãe, na época, não tinha estudo, não sabia, Se apavorou, se é que é apavorou e falou que a assim. intenção deles foi essa mesmo, né? Puxar. Isso. Ela falou assim: não vou mexer, Dani, eu não quero acabar com a sua vida, eu quero que você cresça profissionalmente e tudo. Era um benefício que na época iria me ajudar demais, e iria me ajudar muito. Só que por esse medo, por essa informação errada, ela não pediu, entendeu? Aí hoje, se eu fosse entrar, eu penso que eu conseguiria sim, porque a minha visão ela é bem comprometida. Só que eu quero fazer um planejamento para que lá no futuro eu aposente com um salário melhor. O plano é isso mesmo. Essa preparação que eu me referi é justamente esse planejamento, né? Que, na E verdade, você vai ser, vamos dizer assim, vai aproveitar essa condição, né? Porque realmente a aposentadoria PCD, como a gente vai ver, eu acho que a gente vai tocar, tá, pessoal? A palestra hoje temos poucas pessoas, né? Mas eu confirmei aqui com a secretária da doutora Jaidana agora, foi mandado lá no grupo, tá? Talvez o assunto não tenha sido um assunto que despertou tanto interesse do pessoal, porque é isso. Não é todo mundo que está pensando em aposentadoria nesse momento. Mas as nossas palestras, elas têm a intenção de trazer informação. Muitas vezes, que nem a gente está conversando aqui, Daniel,
Não é o teu momento agora de aposentar, mas é uma informação relevante que você, né, você vai adquirir aqui E, até para esse teu projeto, né? e a Assim gente, como outros assuntos. Mas, no geral, o que a gente gosta de, de reafirmar aqui para vocês é a gente ter esse conhecimento, a gente ter essa noção de que o ceratocone não é uma simples doença e que muitas vezes ele vai te levar a ser uma pessoa, né, PCD. Sim, que é uma realidade ainda pouco debatida, a gente não tem leis específicas nesse sentido, então por isso que é a importância desse nosso trabalho, desses nossos encontros, tá? Ludmila, você estava comentando que fez o implante de anel recentemente, é isso? É, eu fiz ontem. E aí, como é que é se você puder passar um pouquinho do teu histórico para gente, só para a gente entender Então, quantos anos você tem, quantos anos você conviveu com a doença, como que chegou no ponto de fazer eu o tenho, anel, enfim. eu tenho 42. É, Aham. foi uma surpresa para mim, eu nunca tinha escutado falar de ceratocone na vida. Eu estava fazendo. Eu descobri que eu precisava usar óculos de grau com 37, 38. Nossa, É, ontem. foi muito recente, assim. E assim, assistindo uma palestra num telão, não estava enxergando direito, peguei o óculos da amiga, coloquei e comecei a ver bem melhor. E assim descobri que eu precisava usar óculos. Aí fazia o tratamento com outro médico, né? Mas só ajustando o grau. E variava muito o meu grau. E Uhum. sempre. É uma característica, tá, do ceratocone, acontece É, bastante isso. E quando eu ia lá, sempre fazia aqueles testes das letrinhas, né? Eu Aham, tabelinha de enxergava Snellen. uma letrinha melhor, porém nunca nítido. 100% nítido, nenhuma. Só enxergava com uma certa nitidez, mas não a nitidez perfeita, né? dava para distinguir a letra. É, Só dava pra distinguir a letra, exatamente. Mas assim, E aí nunca ficava você. perfeito. E era um outro médico na época, Aham. e ele não tinha, não, assim, porque eu fiz esse teste com a doutora Jordana agora recente, das letrinhas. E ele não tinha a mesma paciência que ela, tipo assim, porque pra mim, como nunca ficava bom, eu ficava, volta na outra, tentando ver se eu achava uma melhor. E não achava. Então eu pegava a última que colocava lá e era isso. Você E sabe, aí, Ludmila, que tem uma. Desculpa te cortar, mas só para imagina. pegar o gancho aí desse exame aí, que é das letrinhas que a gente fala, que é a tabela de Snellen, né? Uma coisa que acontece com o pessoal, que eu sempre oriento a não fazer, é o seguinte: você vai fazer esse teste. Aí o médico coloca lá para você uma letra lá, um determinado tamanho, que você está tendo que fazer muito esforço para identificar aquela letra, né? E aí você, com esse muito esforço, você até consegue identificar, às vezes até chuta. Vocês vão concordar comigo que muitas vezes Sim, acontece isso. Ah, eu sim. acho que é um E, eu acho que é um L e tal. Aí que está o pulo do gato, que eu sempre digo. Depende do médico, essa avaliação, a tua acuidade visual nesse exame vai variar demais. Porque se você está ali se batendo para entender qual é a letra e está chutando qual é a letra, para mim está claro que a tua visão não permite, não alcança aquele limite. Mas tem médico que vai dizer, não, ele reconheceu, a pessoa reconheceu a letra. Então, tá bom aqui, vamos passar, entendeu? Vamos colocar numa Aham. tabela aqui maior. Eu acho errado isso. Então, a orientação que eu sempre dou é o seguinte: se você, paciente, tiver dificuldade de identificar qual é aquela letra, seja muito objetivo com o médico e diga: olha, eu não tenho certeza, eu não enxergo. Não, Tá? era tão estranho o sentimento que eu tinha que parecia que eu tava ali incomodando ele, entendeu? Esse outro médico que eu fiz. Porque era nítido, às vezes, a falta de paciência, ou porque realmente era um médico, não vou falar quem é, mas era muito disputado aqui, a fila dele sempre foi gigante. Então, tipo assim, ai, próximo, sabe aquele sentimento que ele tá doido pra chamar o próximo, próximo? Então, sempre eu fui assim, igual, e sempre usei exatamente isso. Eu acho que é tal letra. Eu acho que é tal Exato. letra. E assim foi dos 37 aos 41. E essa situação pode acontecer muito numa perícia, né, doutor? Principalmente. E o perito vai te provocar nesse sentido, porque A você não falar que vamos. dá conta. Claro, não, né, não adianta a gente tampar o sol com a peneira, né?
nem ser inocente. A perícia, via de regra, a gente sempre tem que botar isso na cabeça. O perito está lá praticamente para não, né? Para Pra não não, te deixar não. passar. Exatamente. Então, nesse sentido, não é claro, eu sempre digo, a gente tem que ser coerente conosco, né? E sinceros. Mas se você não está tendo certeza do que você está vendo, é porque a tua visão não é boa o suficiente para aquilo. Então, por que que eu vou forçar uma situação que vai alterar o resultado do meu laudo negativamente para mim? Então, é esse comportamento que eu sempre indico, né? Fala, se não tá, se está incomodando, fala. Mesma coisa para as lentes de contato, para quem usa lente, mesma coisa. Eu sou um caso que teve insistência da lente por mais de 10 anos e nunca me adaptei, né? E troquei de médico e médicos que insistiam, não, você tem que ter paciência, se você tiver usar por mais tempo, tiver mais perseverança, vai dar certo, é uma questão psicológica. E depois de muito tempo, quando eu comecei a estudar mais sobre o ceratocone, eu descobri que cientificamente, né, cientificamente é comprovado que há pessoas que têm intolerância ao uso da lente. Eu Então, quer dizer, particularmente, é uma doutor, agressão. eu nunca gostei de usar óculos, porque o meu óculos era fundo de garrafa, era pesado, me machucava, me incomodava, e era horrível, né, também. E eu sempre tentei, forcei para usar lente. Eu nunca me adaptei. A E única é, e é, e é lente, horrível, não é a sensação de isso, é você se horrível. O olho forçar fica a usar a vermelho, lente? coça, é horrível. A única lente que eu posso dizer, professor, que eu me adaptei, que eu levo a vida normal, sem problema, não tem irritação, não tem incômodo, é a escleral. Foi a única. Só que tem muita gente que nem com elas acostuma. Eu não consegui nem com a escleral, e a escleral ainda a gente tem aquele problema do altíssimo custo, né? Do Eu não altíssimo sei. custo. Eu Que, que hoje em dia eu faço consórcio toda vez para me poder, quando chegar na época de comprar lente, eu ter dinheiro, porque você está trocando de leite em quanto tempo a escleral? O certo seria um ano, né? é um Pelo, ano. A minha é é, todo ano eu troco, porque quando tá faltando coisa de 3 meses para ela vencer, eu começo a piorar muito a visão, a incomodar muito, aí eu tenho que lavar ela muito mais vezes ao dia para poder enxergar melhor. Então, a minha não dá. Inclusive, uma vez eu encontrei um paciente lá no consultório da doutora que falou que tinha 5 anos que eu não trocava dele. Eu falei assim, oh meu Deus, meu sonho. não, aí não é recomendável, né? Pois é, não. Até pode gerar uns riscos aí que não seriam Pode dar para qualquer indicados. monte de coisa, né? Só que a minha é um ano. A minha não passa de um Você ano. está pagando, desculpa a pergunta, mas quanto você paga na lente hoje? A última vez que eu comprei foi 3.000. Tá, 3.000 você está pagando um valor ainda bom, eu vou te falar, porque tem gente que está Não, pagando mas é de uma. 6.000 nessa lente aí. Ah, tá, Não, uma mas lente. é porque. Ah, então é 6.000, tá certo. Isso, a minha é só um olho, então eu pago 3.000. Então, pensa, que nem você falou, faz um consórcio. Então, se você usa lente e troca todo ano, quem precisa usar as duas lentes, então vai gastar R$ 6.000. Se 6.000 fizer por isso ano. aí para pagar, vamos dizer, em parcelas mensais, quer dizer que você vai ter para sempre um custo mensal, né, no teu orçamento entre R$ 500 e R$ 600. Então, Fora produtos, né? O colírio, fora o produtos, soro fora e o produtos. bálsamo. Então se torna inviável para a maioria da população. Isso, Ludmila, você está usando alguma lente? A Ludmila, será que saiu? uai. Tem Oi, outra gente, pessoa que entrou. desculpa. Oi, Não, Ludmila. eu não estou usando a lente. Na verdade, quando eu estava com esse outro médico, ele falou que eu não conseguiria usar a lente, enfim, que ia me incomodar Aham, demais, que eu ia gastar um dinheiro e que certo. eu não ia usar. E aí, ele me passou para a esposa dele, que ela mexe que ela é especialista em ceratocone. Só que, não sei, eu não senti segurança. Quando eu fui, senti que ela é do mesmo Isso jeito, é importante, né? A foi gente muito do reconhecer mesmo essa jeito afinidade com o médico. dele, assim, sabe? Aham. Era bem o esqueminha que ele atendia e eu falei, ah, eu não quis. E aí, peraí que eu tô aplicando um colírio. Aí, pronto, deu, obrigada, Evangelista. Tá bem na hora do colírio. Aí, eu peguei e comecei a pesquisar sobre especialistas. Aí, cheguei ao contato da doutora Jordana
E aí, conversando em família, descobri que o primo do meu marido fez uma cirurgia de ceratocone. E aí, quando eu fui ver, era ela que tinha feito É. a cirurgia dele. E aí, eu marquei a consulta. E aí, para você ver a diferença em relação às letrinhas, né? Aham. Eu Ela teve tá. toda a paciência do mundo para te Teve, a gente atender. descobriu que meu óculos estava com uma diferença de 2 graus. Pois é. Nossa, A 2 doutora, a graus é doutora muita coisa. Jordana, a doutora Jordana é a primeira médica que eu encontrei que tem essa preocupação, né? Essa preocupação mais humana em relação ao tratamento de ceratocone, né? Que justamente vai desde uma paciência a fazer um exame, né, de acuidade visual, né, com as letrinhas, até identificar se o implante do anel vai ser o melhor para você e ter essa preocupação, né, do pós-cirúrgico, não somente o pós-cirúrgico médico, né, mas essa questão psicológica, essa questão social. Então, foi muito bacana para mim também. Foi ela que me encontrou na internet, me convidou para participar do projeto. Então, assim, estamos aqui puxando o saco dela, ela não está Não, na mas live, ela mas merece. realmente, assim, realmente ela tem um comportamento que, para médico, vocês vão concordar comigo, porque eu também sou paciente de ceratocone, é muito difícil a gente encontrar esse perfil. Então, realmente tem que abraçar. Né? Uma das coisas que me surpreendeu foi o meu tempo de consulta com ela, que realmente eu senti ali que eu estava ali para eu tirar minhas dúvidas e entender. Não é daquela coisa da pressão que eu sentia com outro médico, tipo, da consulta ser rápida, com ela não. Quando ela me falou, quando ela teve a paciência das letrinhas lá, que eu, nossa, assim, aí achei uma que realmente eu não precisasse fazer esforço para tentar chutar que letra que era. Mas e a gente optou ainda por eu não, como eu ia fazer cirurgia, a gente não trocou o óculos, porque eu fiz a opção de fazer a cirurgia. E aí ela falou que o grau ia oscilar muito, né? Então a gente vai fazer o Aham. óculos agora, né? Depois que. Você vai esperar esse processo agora, que realmente tem uns dias aí que você tem uma recuperação, né? Tem uma Isso. cicatrização e tal, né? E aí você vai partir para verificar qual que seria o óculos ideal, é isso? Não é? Isso. A gente fez só em um olho por enquanto. Aí, se Aham. houver necessidade, a gente faz no outro. Mas eu me senti segura para fazer. Com a outra médica que eu estava, eu já tinha meio que falado, acho que eu não vou fazer, sabe? Vou E a, ficar insistindo no óculos. e a tua visão antes de fazer, você falou que descobriu o ceratocone tardiamente, né? Isso. Tá. Mas assim, até com 37 anos, foi isso? Não, com 37 eu comecei a usar óculos, ceratocone eu descobri há 1 ano. Você começou a usar óculos com 37. E assim, a deterioração da tua visão dos 36 ali para o 37, teve alguma coisa que foi muito rápida, mudou demais? Teve alguma coisa brusca nesse sentido ou não? Não, eu Não? descobri que eu precisava de óculos numa surpresa, pegando óculos de Aham. uma amiga e enxergando melhor com óculos de uma amiga. E aí depois eu fui, a cada vez que eu ia no médico, eu via que eu tocava de óculos, mas que nunca resolvia, assim, nunca ficava bom. Entendi. Eu achei rápido porque eu A- comecei com a evolução do grau, que eu achei muito rápida. É Eu isso que eu acho estou perguntando. A é isso. evolução do grau teve uma Foi evolução do muito, grau rápido. sim, Tá. toda vez que eu ia lá aumentava demais. Foi de O 1 para teu caso, 4 você em sabe, 3 anos. em Isso. 3 anos. De 1 para 4, meu marido tá me ajudando aqui, ele falou foi de 1 para 4 graus em 3 anos. Então, o teu caso ele é bem atípico em relação ao ceratocone, porque assim, essa deterioração, essa piora na visão em pouco tempo, né, o aumento do grau, ela é comum, mas ela se dá mais na adolescência, né? Aconteceu isso comigo, mas quando eu tinha 16 anos, tal. A Daniele já No tem meu desde caso, criança. meu E primo tinha geralmente 12. acontece quando você em idade criança, adolescente, porque o ceratocone via de regra ele tende a estabilizar, né, com 40 anos. Aham. Mas assim, veja, e é importante ter o teu caso aqui, o teu relato, porque o ceratocone tem muitas exceções, tá? Então não tem, embora tenha um padrão, né, que seja reconhecido pela medicina, a gente encontra pessoas como você, como a Daniele que teve já o transplante quando ainda era criança, que também não é uma coisa comum, Sim, eu né? fui diagnosticada por ceratocone aos 9 anos de idade. E você está com 30 4. 34. Só que Pois acontece é. assim, ó,
Meu marido, ele tava tendo muita dificuldade para enxergar, igual ela, foi depois dos 40 anos, no dele, no caso, ia no médico, trocava o óculos, não adiantava. Ia no médico, trocava o óculos, não adiantava. Aí teve um dia que o oftalmologista que ele tava indo, e isso eu já fazia tratamento com a doutora Jordana, e ele tava meio arredio a ir nela, porque dizendo a ele que era muito cara a consulta, que ele não dava conta de arcar, e ele não tinha plano de saúde. Aí ele fez aquele exame de mostrar o ceratocone com contraste. Ele fez, gastou muito com o exame, foi no médico, o médico não constatou nada. Eu falei assim: olha, vamos lá, porque você está jogando dinheiro fora. Vamos ver o que está acontecendo, porque não é normal. Você fez esse tanto de exame e seu olho não melhorou? Não tem lógica. Aí depois de muito tempo, ele resolveu ir na doutora Jordana, já tinha uns 3 meses que ele tinha feito esses exames. Eu pego os exames e levo, vou mostrar para ela. Quando Aham. isso, o médico dele não falou nada, só passando óculos, óculos e óculos. Ela, na hora que ela pegou o exame dele, olhou e falou assim: ai, você tem ceratocone? Ele falou assim: não. Ele, você tem ceratocone? Tá aqui no seu exame. O outro oftalmologista que ele estava indo não detectou o ceratocone que estava evidente no exame, não era algo nem tão escondido. E aí foi aonde detectou que ele tinha, ela fez novos exames nele, agora, hoje em dia ele enxerga perfeito com óculos sem ter dor de cabeça. Tudo porque não tinha sido diagnosticado ainda de forma correta, entendeu? Então, assim, pessoal, eu vou. Muito legal essa possibilidade, né? Que a gente tem aqui de poder trocar experiência e tudo mais, situações completamente diferentes, né? E acredito que se tivesse 10, 12 ou 15 pessoas aqui, ia ter assuntos ainda mais diversos, né? Tinha mais uma pessoa que não se manifestou e acabou saindo. Eu acho que não vai entrar mais gente, mas assim, nós estamos aqui. Querem que eu continue a explanação sobre o material? Aqui eu já vou adiantar. Por exemplo, estamos ativamente aqui eu, Daniele e Ludmila, tá? A Daniele, uma situação bem específica, onde esse assunto tem tudo a ver, sim. E a Ludmila, eu acredito que seria mais para conhecimento, né? A questão aqui, por exemplo, que a gente vai abordar hoje é a aposentadoria PCD, porque eu acho, pelo que eu entendi da Ludmila, que ela não estaria nessa situação. Embora eu não entendi, por exemplo, Ludmila, qual que é a tua essa dificuldade que você tinha de enxergar antes de fazer o implante do anel, ela já estava num nível altamente comprometedor em relação às suas atividades diárias ou não? Não, não, não estava. Eu Não estava. conseguia, enxergar bem, né? Mas assim, com algum, às vezes mais embaçado, às vezes melhor, mas de fazer todas as minhas atividades sozinha, de trabalhar com computador sozinha, enfim, consegui, consigo fazer tudo bem, mesmo com Aham. o uso do óculos. Eu nem, eu nem sabia em relação a essa parte de ter algum tipo de direito ou não, foi coisas que eu fiquei sabendo assim que eu saí da cirurgia, é, que me falaram que vai ter uma reunião com o advogado. Eu falei, gente, advogado, um negócio de, tipo assim, todo mundo, o que que tem a ver? Eu acabei de fazer uma cirurgia, tá tudo bem, né? Eu não Aham. sabia, mas o objetivo foi mais de, eu acredito, né, que a doutora Jordana também fez essa opção de colocar o anel para evitar que isso se agravasse, porque estava aumentando muito o meu grau, né? Aham. E ter uma qualidade melhor de conseguir, porque eu não conseguia mais fazer nenhuma atividade sem óculos. E como é que tá a tua visão? Que foi ontem, Foi mas como é que ontem, tá? Hoje não tem nem como dizer, você tá usando algum tipo de curativo, alguma coisa assim? Como que Não, tá isso? tô só colocando óculos escuros por conta da claridade. Aham. Usei o tampão para dormir para evitar de eu coçar o olho e tô fazendo uso E de os colírios, colírio. né? É, Uhum. É bem tranquilo, né? tá bem tranquilo. Nossa, eu pensei que eu fosse penar, assim, e tá E ótimo. o Hoje, método então, não ali tá nem arranhando. o método da doutora é bem eficiente, bem pouco invasivo, é legal. É, bem tranquilo. Bom, gente, eu vou fazer aqui a apresentação do material para vocês. Provavelmente a gente vai ter que depois conversar lá com a doutora para retomar isso, mas eu acho que, assim,
vocês acordaram cedo, né? A gente está aqui trocando essa ideia. Vamos aproveitar essa próxima meia hora. Eu apresento aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, a gente bate um papo. O que vocês acham? Sim. Pode Sim, ser? tudo bem. Então tá bom. Então, assim, já de cara, uma coisa que a Daniele sabe muito, mas que a Ludmilla ainda não Não. conhece tanto, porque é uma pessoa que descobriu o ceratocone recentemente. Então, você não tinha, por exemplo, conhecimento que tem pessoas, né, muitas pessoas, eu diria que até a maior parte, né, das pessoas que têm ceratocone, elas vão ter algum tipo de deficiência, digamos assim. E a gente Uhum. já vai conseguir explicar para você por que que se enquadraria nesse tipo de deficiência, tá? Então, assim, além das limitações significativas da visão que o ceratocone, né, ocasiona nos pacientes, que não foi o teu caso, mas tem gente, por exemplo, que nesse avanço é tão forte, é tão agressivo o avanço do ceratocone que em questão de 1, 2 anos a pessoa passa de 2 para 10 graus, um exemplo, tá? Uhum. E aí tem pessoas que vão precisar fazer transplante de córnea, tá? Crosslink, vocês fizeram? Alguma de vocês? Não? Não. Não, eu só Não? fiz o Não? transplante mesmo. Pois é, o caso da Daniele, provavelmente porque teve esse avanço que eu estou comentando aqui, que foi tão agressivo que o crosslink não adiantaria. E o Na teu, verdade, Ludmilla? Oh, na perdão, pode verdade, falar, Daniele. doutor, quando eu fui diagnosticada com ceratocone, que ele estava extremamente avançado, a cirurgia de anel de Ferrara era algo em estudo ainda, não tinha sido, muitos médicos ainda tinham muito medo de fazer, e por eu ser uma criança, o meu médico ele não quis fazer, mas eu tinha a opção de poder fazer. Hoje eu sei que eu tinha essa opção, e ele preferiu o transplante ao invés do anel. Hoje eu me arrependo muito, mas na época, era há muitos anos atrás, né? A cirurgia de anel era muito rara ainda. Hoje é mais tranquilo, né? Mas era muito raro, por isso que eu fiz o transplante. Tá. E você, Ludmila, você chegou, quando você descobriu que tinha ceratocone, você foi atrás de informação, você teve esse medo que o pessoal tem de, ai meu Deus, vou ficar cega, ouviu falar em transplante de córnea, teve todo esse processo ou não? Não, assim, quando eu fiquei sabendo com o médico anterior, ele só. A única informação que eu tive, tá? Ah, vai do nível 1 a 4, a partir do 3 o plano de saúde cobre, se for no 4 é transplante. Fim. Essa era a informação sobre ceratocone, não coce seu olho. Fim. Essas eram as Entendi. informações Ó, cruas que eu super, tinha. super básico e faltando muita informação, né? Era o que cabia nos 5 É. minutos de consulta dele. Então, dentro dessa questão que a gente está tratando aqui, das limitações significativas da visão e desse Uhum. enquadramento como PCD, o caso da Daniela é interessante comentar, por quê? Durante muito tempo foi dito que, embora não tivesse cura ao ceratocone, foi tratado o transplante de córnea como se fosse uma cura. Então a Isso. pessoa faria o transplante de córnea, ok, estaria livre do ceratocone. Pois bem, o ceratocone provou, né, mostrou aí que o pessoal estava redondamente errado. O ceratocone volta a avançar mesmo após o transplante. Talvez esses estudos não estivessem tão avançados na época, por exemplo, que a Daniele fez o transplante, né? Hoje, eu acredito que se tenha um cuidado maior em relação a isso. Então, além do ceratocone não ter cura, o transplante jamais vai substituir, tá? Vai ser considerado essa cura aí mesmo que é mais um paliativo. E assim, depende do caso, tá? Tem pessoas que fizeram o transplante e deu tudo certo e realmente não teve mais um avanço, mas teve pessoas, como o caso da Daniele, que voltou a ter o avanço da doença. E aí tem médicos que insistem. Eu conheço uma pessoa, pasmem vocês, é a realidade. A pessoa fez 11 transplantes. Meu Então, Deus. então assim, para mim, fazer o segundo já passa do que seria o natural, Normal, né? o razoável. Eu não acho razoável, sabe? Por que que eu não acho razoável? Primeiro, Quanto vamos pensar, mais você. rejeição dá. Exatamente. E outra, tem várias questões aqui são essas questões que a gente trabalha aqui no grupo da doutora Jordana, que são as questões sociais, psicológicas, etc. Como que fica a vida de uma pessoa que está se sujeitando a passar por tantas cirurgias no olho?
Tá longe de ser uma coisa agradável, uma coisa, ninguém escolhe, né? Poxa, então Doutor, qualquer coisa, só vou lá fazer uma cirurgia no meu olho, tudo bem. Não, é uma coisa absolutamente agressiva, querendo ou não, né? doutor, O implante do anel nem tanto, mas o transplante muito. Perdão, pode falar. eu fiz 12 cirurgias ao todo no olho, dentro de 7 anos. Olha aí. Eu Pois falo é, que eu perdi de vida mais de 2 anos. Porque exatamente, é cada isso mesmo. cirurgia tinha que ter repouso, não podia estudar, não podia carregar peso, não podia fazer um monte de coisa. Então eu perdi mais de 2 anos da minha vida, tive prejuízos escolares por conta disso, porque eu estava em época da escola. Eu não recomendo para ninguém, sinceramente. Porque quando você Pois faz é. uma ou duas, beleza, mas 12? E daí, o que acontece, gente? Hoje você pega uma pessoa, tá? Hoje você pega uma pessoa que tem um ceratocone num grau avançado, e essa pessoa tem uma acuidade visual. Eu sempre falo de acuidade visual, mas vocês podem pensar que ali o exame das letrinhas ali é onde o médico vai dizer qual é o nível da tua visão, tá? Isso que a gente considera acuidade visual. Quanto você consegue, qual que é a tua capacidade de enxergar. E a pessoa está numa situação com a visão completamente deteriorada, enxergando muito mal, ela tem dificuldade de usar a lente, então tem gente que o médico insiste com o uso da lente, essa pessoa consegue usar 1 ou 2 horas por dia, e muito mal ainda, porque a Daniele também comentou aí que a irritação, aquela coisa toda, quer dizer, não é agradável, super desagradável para quem tem essa dificuldade. E daí a pessoa passa lá por uma perícia para ser considerado PCD e vai dizer que não, porque não fez o transplante, porque usa lente. Então essas análises, elas estão fora da realidade. A realidade tem que ser verificada muito individualmente. Cada caso tem que ser estudado de uma forma. A gente está aqui conversando, nós somos pessoas com ceratocone que têm histórias de vida diferentes. A história da Ludmilla, completamente oposto da história da Daniela. Quer dizer, sofreu também com o ceratocone, sem dúvida, mas de uma outra forma. Então, assim, em alguns casos vai ser mais brando, em outros casos menos. Em alguns casos você vai conseguir adaptar a lente. Em alguns casos o anel é indicado. É importante conhecer médicos assim responsáveis, como a doutora Jordana, porque tem muita gente também que colocou o anel e deu problema, porque não era o médico ideal, não usou o método adequado. Então, são tantas informações, até que a Ludmilla achou estranho, falou, pô, um advogado vai falar de ceratocone. Mas, assim, é mais do que só um advogado falar, né? Assim como eu sou também um paciente de ceratocone. Eu É, vejo como a falta de informação eu nem sabia que eu teria algum tipo de direito, assim, nunca me imaginaria na pois vida é. que isso. É que você, talvez, como você não tenha sofrido tanto essa parte de adolescência e principalmente aquela parte ali da parte da vida produtiva da gente, né? Assim, tô falando em Sim, termos de trabalho, né? De atividades laborativas, que é ali dos 20 aos 40 anos é o pico, né? Que a gente está de produtividade de tudo, né? produtivo, É, exatamente. Então, nessa fase, para quem está com o ceratocone mais avançado e está com dificuldade em relação ao tratamento, a prejudica muito. vida, a vida se torna muito complicada, porque a gente sabe, a maioria de nós tem que ganhar o seu dinheiro, tem que ganhar a sua Sim, vida, né? E você tendo uma dificuldade desse tamanho é muito complicado. Então, para essas pessoas, hoje, a gente está fazendo esse trabalho de trazer informação, de falar sobre a possibilidade desses benefícios, e a gente encontra barreiras onde? A gente encontra barreiras não é só no INSS, não, a gente encontra barreiras também em relação aos médicos, que muitas vezes se negam a fornecer um laudo e tal. E assim, gente, uma coisa que eu observei, além dessas pessoas, além desses médicos que até a Ludmilla comentou aí, a gente não falou nomes, né? é, Mas claro que não. pessoas que às vezes não têm ali um cuidado no seu trabalho, né? Que tem pressa, enfim, não tem esse atendimento mais humano, falta informação para o médico também. Porque as leis, e aí que está o trabalho que a gente faz aqui de apresentar para vocês as questões legislativas, né, as questões legais, é porque as leis também são muito vagas e difíceis de compreensão para a gente aplicar na prática. Então, muitos médicos também não têm conhecimento. Tá? Então, por exemplo, uma coisa que foi tratado na última palestra, que vocês não estavam,
que é justamente essa, essa ambiguidade que tem aqui na lei, onde você tem uma determinada legislação que te informa quem é o paciente PCD com deficiência visual, por critérios totalmente médicos, e daí você tem um estatuto da pessoa com deficiência que vem muitos anos depois e que coloca isso de uma forma mais abrangente, mais humana, baseada nas dificuldades que você tem no seu dia a dia, não só nos critérios médicos, tá? Então, se a gente for pegar por critério médico, que é um decreto lá de 1999, que é utilizado até hoje, tá? Para se estabelecer quem que tem deficiência visual, você vai ver que pouca gente se enquadra, tá? Porque ele vai colocar ali a acuidade visual e o percentual de visão, considerando a melhor correção, e a melhor correção para a maioria das pessoas que tem ceratocone é a lente de contato, tá? Isso já digo para vocês. Mais de 70% das pessoas que têm ceratocone, a melhor correção delas é a lente de contato. E aí tem aquelas pessoas que não se adaptam, como o meu caso, da Ludmilla e de outras pessoas, tá? Tá? Falando da minha realidade hoje. Eu uso óculos, como vocês estão vendo, porém a minha acuidade visual no olho direito, ela não corrige com o óculos, tá? Então eu estou aqui enxergando, eu sou monocular, um paciente que tem visão monocular com o óculos, com a melhor correção. Então eu consegui me enquadrar nesses critérios por conta disso. Porém, tive dificuldade, por quê? Eu tive muita dificuldade em relação a duas questões, tá? Primeiro, médicos que falavam, tá, mas você não fez o implante do anel e você não fez o transplante, que era uma possibilidade. E ainda, você poderia insistir com a lente. Então vamos lá. Como que eu fui estudando para o meu caso e depois para ajudar as outras pessoas? Primeiro, nenhum paciente é obrigado a passar por nenhuma cirurgia, tá? É estranho ter que falar isso, parece uma coisa muito evidente, mas Tem gente que tem medo curio- de força. curiosamente os próprios médicos não agem como e os peritos, etc., não agem como, tá? Então, assim, eu não tenho a intenção de passar por cirurgia, por quê? Porque o óculos, quem falou, a Ludmilla comentou, não, eu tenho uma vida normal e tal. Então, assim, até a Daniela também falou que tem a vida normal. Normal, gente, muito entre aspas. Com Muito certeza. entre aspas, tá? Quando a gente fala que a gente tem uma vida normal, é porque a gente se vira bem, a gente consegue fazer as coisas, Isso. né? Adapta. Não que está o melhor dos mundos, mas a gente se vira. A gente se adapta, a gente se vira, a gente vai atrás, tá? Só que, vamos lá, a gente concorda com isso. Agora, vamos dizer que tem uma pessoa que não pense como nós, que tem um outro tipo de mentalidade. Será que a gente tem que julgar essa pessoa, condenar essa pessoa? Será que essa pessoa que, por exemplo, ela não está conseguindo aceitar que essa vida normal, né, entre aspas, está bom para ela? Será que ela não está Totalmente. precisando de mais ajuda? Será que ela não está precisando de um benefício? Será que ela não está precisando de um amparo legal? Eu penso que sim. Perdão, quem Essa ia falar? semana, doutor, eu até atendi uma cliente que eu questionei justamente isso. Ela é deficiente, não, na visão, né? Mas tem uma outra deficiência. Aí eu falei para ela: olha, eu sou deficiente, porém eu me adapto bem e eu consigo levar uma vida praticamente normal. Só que eu não posso te julgar, falar que você não consegue levar uma vida normal, porque às vezes a sua adaptação não está sendo fácil, não está sendo tranquila, você não está conseguindo ter uma boa adaptação com a sua deficiência. Se você não tem, você tem que procurar o seu benefício, aí você tem que procurar os seus direitos, entendeu? Porque realmente, no início eu julgava, eu não vou negar, no início eu julgava assim, falava, gente, mas se eu sou assim, por que que a pessoa não tenta ser também? Hoje em dia eu entendo que nem todo mundo consegue se adaptar, nem todo mundo tem a mesma, as mesmas informações, o mesmo acesso a tecnologias, a coisas que possa te adaptar para poder estar tendo uma vida razoavelmente normal, né? Isso vai desde ter condições de ter um bom médico, de conseguir acessar uma doutora Jordana, de conseguir ter um tratamento ideal, de conseguir ter uma Isso. informação. Quer dizer, passa por muitas questões, né? E a gente está falando de um país, né, muito grande
onde a gente tem a variação, né, desde De renda, de cultura, de condições, de qualidade de vida, ela varia de lugar para lugar, de pessoa para pessoa, de grupo para grupo. Então, quer dizer, não tem como se criar um critério único e objetivo que diga assim, não, você tem essa limitação, mas faça como a Ludmilla, faça como a Daniele, né? E se siga a sua adapta. vida, se adapte, se vire, né? Não é esse o caminho, não é esse o caminho. Então, assim, da mesma forma como você falou que antigamente você julgava, eu também, quando eu era mais novo, eu tinha uma visão sobre o ceratocone muito pessimista, extremamente pessimista. Tanto que eu, ali quando adolescente, eu parei até de estudar um período. Acho que fiquei dos 16 até os 18 anos, eu, assim, sabe, entrei numa rebeldia, falei, não, não vou, porque eu não consigo fazer nada e tal. E é uma característica Quase que a fiz isso. doença traz. Oi, perdão? Eu quase fiz isso também, eu quase parei. Pois é. Não parei porque, graças a Deus, eu tive ajuda, mas eu fiquei mais de um mês sem ir para o colégio justamente por esse pensamento. Eu não dou conta, eu não vou acompanhar a turma, tô cansada, eu ia parar de estudar também. E esse é um problema também muito grande, que é uma coisa que eu brigo bastante, é o outro ponto positivo que a gente traz da doutora Jordana, que é assim, por que que a pessoa que tem ceratocone nunca, via de regra, assim, falando nunca, claro, generalizando, né? Pelos médicos que eu passei, os que eu conheço, não vi. E eu fiz pesquisas com pessoas também, pouquíssimos casos eu vi isso acontecer. Por que que não tem uma indicação de um acompanhamento psicológico? Né? Então você está ali com um jovem que está tendo uma visão deteriorada, né? E a gente sabe o ceratocone, na verdade, ele tem essa característica de ser uma doença progressiva, né? Então, quer dizer, o adolescente ali, no meu caso, que descobre do dia para a noite que está com a visão ruim e pior, e é dito para ele pelo médico que isso tende a piorar muito. Aonde vai ficar a Então, cabeça da pessoa, então, né? como que se trabalha, como que você absorve essa informação, né? Como que isso reflete no teu dia a dia? Tem muita gente, pessoal, tem muita gente que não está conseguindo trabalhar, que não está conseguindo estudar, que não está conseguindo fazer nada, que está tendo a insistência E entra em use a depressão. lente, use a lente, e entra em depressão, não tem dinheiro para comprar a lente daí, ou compra a lente e não se adapta, não tem condição jamais de fazer um implante de anel, né? O SUS tem um atendimento péssimo para o ceratocone, péssimo, sim, porque falta tudo. Como que é ali, ó, veja, 77% mais ou menos, as pesquisas apontam que 77% das pessoas que têm ceratocone usam lente de contato. O SUS não fornece a lente. Não é E uma falta de deveria. senso? Sim, hoje o que o SUS faz é o crosslink, né? Eu não sei se vocês sabem qual que é. A Ludmilla, eu acredito que não, até porque a idade dela não era nem indicada. Mas não sei se vocês sabem para que serve o crosslink, por exemplo. Não, não sei. Eu Tá. tenho uma leve, assim, nada muito específico sobre o CrossLink. Eu sei que ele dá uma melhora de visão, mas Na verdade, o objetivo dele não é a melhoria da visão. O objetivo dele é estabilizar o avanço do ceratocone. Então, assim, eu vou falar em termos leigos, porque eu também não sou médico, né? Embora eu pesquise muito, então eu vou falar de uma forma assim, bem fácil de compreensão, para não entrar em critérios científicos. Como o ceratocone aos 40, geralmente, tá, Ludmila, até 35, 40 anos, ele estabiliza. Eles criaram um procedimento com colírios e luz ultravioleta que faz tipo um envelhecimento da córnea. Basicamente é isso. E o que acontece com isso? Daí ele vai estabilizar a doença. O ceratocone não tende a avançar mais. Se, por exemplo, uma pessoa que nem a Ludmilla, que descobriu o ceratocone lá ainda criança, se bem que no teu caso já estava avançou demais, né, Ludmilla? Então, É, talvez não fosse o caso. Mas vamos falar uma pessoa ali que descobriu o ceratocone novo, que ele vai progredir e ainda não está tão severo. E aí aplica o crosslink. Pô, uma maravilha. Você já sabe que pior do que aquilo não vai ficar. Que é um sofrimento para a pessoa é esse. O anel de Ferrara, inicialmente, ele tem essa mesma preocupação, né? Esse mesmo fundamento, que é evitar o progresso da doença, né? Embora já no caso do anel ele apresente uma melhoria da acuidade visual, tal, como um segundo efeito, tá?
Mas o primeiro efeito é, vamos pegar aqui a Ludmilla, vamos colocar o anel e vamos impedir que isso piore, né? Que a visão dela piore, que esse anel, que o cone avance, tá? Então, hoje, o SUS ele tem o Crosslink, mas é pouquíssimo divulgado, tá? Você não vê uma campanha que fale de ceratocone, como a gente vê de tantas outras doenças. Tem muito mais gente com ceratocone do que a gente possa imaginar. Não é uma coisa tão rara quanto parece ser, por conta desse descaso do Estado, né? Você hoje pode ir em qualquer posto de saúde, unidade de saúde, você não vai ver um pôster sobre ceratocone. Você vai ver sobre N doença, não vai ter sobre ceratocone. Inclusive, doutor, quando eu fui diagnosticada com ceratocone, o médico que me diagnosticou falou para mim que era uma doença raríssima. Aí, pois Hoje, é, não é tão raro assim, não. hoje em dia, o que eu conheço de gente Ah, com senhor, passei ceratocone bem sua casa agora. não tá Cheguei agora. Não, eu vi tudo fechado aí. aqui na minha cidade, hoje eu moro no interior. Aqui na minha cidade, eu já encaminhei vários pacientes para a doutora Jordana que chegaram em mim e falaram assim: eu tenho ceratocone. Nossa, mas é tão raro. Como assim? Não é tão raro. Não é tão Vai dar raro. uma Então, eu acho assim, o mínimo deveria ter. Tem alguém que está com o microfone aberto e seria bom fechar. Então, assim, seria muito interessante, doutora, se tivesse uma campanha de prevenção ao ceratocone, onde fosse feito exames em crianças, de preferência, e pudesse se aplicar o crosslink, porque é uma coisa prática, se faz no próprio consultório e evitar. Tá? Hoje, por exemplo, e aí um dado que mostra como o Estado é ineficaz e muitas vezes burro. Eu tenho alguém que está com o microfone super ligado, eu não estou conseguindo nem falar, gente. Ah, mas Então, vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Sim. Sim. Tá. Então, hoje, uma informação que eu acho interessante vocês saberem é que o transplante de córnea, a maior causa de transplante de córnea hoje no Brasil é o ceratocone. Olha que interessante. Então, se você pegar todos os números lá de transplante, a maioria, a esmagadora maioria, vai ser para quem tem ceratocone. Se tivesse uma campanha que fizesse o crosslink, que é uma coisa não invasiva, que faz no consultório, e evitasse esse transplante, não seria bom para a população de modo geral? Com certeza. Mas Seria por que não maravilhoso. acontece? Mas por que não acontece? Porque eu sempre falo isso, parece uma loucura, mas somos nós aqui hoje, no sábado de manhã, que estamos conversando sobre ceratocone, eu que gosto de escrever sobre, que tenho lá o meu canal no YouTube, que estamos criando esse movimento que nunca teve. Que pessoas de outras doenças, de outras situações, são mais, vamos dizer assim, ativos, né? Politicamente falando mesmo, politicamente falando. Politicamente não no sentido politicamente eleitoral, né? Mas no sentido de exercer a cidadania. Doutor, deixa eu só te interromper um pouquinho. Qual que é seu canal no YouTube? É Thomas Oliveira, Thomaz, espaço Oliveira. Tá. Você consegue, se você jogar lá Ceratocone Brasil, você encontra também. Doutor, Tá? tem uma coisa que também não é muito divulgada, é que o paciente que faz transplante, ele passa o resto da vida correndo o risco de ter que fazer outro transplante. Tanto que hoje em dia eu faço acompanhamento para não deixar da rejeição, mesmo já tendo mais de 16 anos 16? É, mais de 16 anos, se eu for lá ver que tá aí também, entendeu? E aí eu faço acompanhamento direto, eu não posso ficar mais de 6 meses sem ir numa consulta, para não correr o risco de precisar fazer outra. Pois Outro. é, isso que você colocou é mais uma, vamos dizer assim, está demonstrando o que a gente está falando aqui, que você não tem uma vida normal. Não Você tem. tem, a começar por essa preocupação. Então, que ninguém que passar por um transplante de córnea vai ter uma vida absolutamente normal, tá? Assim como também a gente não tem que achar normal. Você fez um implante do anel, foi uma cirurgia ótima, correu tudo bem, mas não é o ideal que a gente quer, entendeu? Uma coisa que eu falo sempre, né, que eu uso essa analogia, tem gente que já não gostou, ficou braba comigo, tá? Mas, por exemplo, como que um perito diz que você não tem uma deficiência por você usar, por exemplo, uma lente de contato? Te pergunto,
Se a pessoa não tem uma perna, usa uma prótese, se ela tira, ela com ou sem a prótese, ela deixa de ser deficiente? Não. A de- Pois é. Então, muito, porque a lente de contato, de certa forma, é uma prótese também. A lente, o Até, óculos. Doutor, o óculos até não entraria tanto nesse mérito, porque realmente eu acho que, assim, é uma coisa mais suave. Tem muita gente que usa óculos, tal, mas a lente de contato especificamente, ela tem uma certa agressividade até no dispositivo de funcionamento dela, né? Que é empurrar o teu cone, que é manter os teus olhos, né? Então, Mas lá para trás da casa? alguém com o microfone aberto aí. O administrador não consegue bloquear o microfone? Você não consegue? não consegue. Mas Deixa, fechou lá. Eu acho que fechou. deixa eu tirar uma dúvida aqui. Desculpa até interromper. Por ser tão sério, por que que os planos de saúde não cobrem? Por exemplo, eu não consegui ir pela Unimed fazer a cirurgia. Qual cirurgia? Essa do implante do anel. Na verdade, o plano de saúde ele cobre, só que ele cobre a técnica manual, que não é a mais indicada, que é a que mais dá problema do anel ficar mal centralizado. E a pessoa ter dificuldade, fotofobia em um monte de situações. Ainda não foi conseguido que o plano de saúde pague o laser, que é a técnica mais apropriada. Então, assim, exatamente a resposta da Daniela aí está perfeita. Então, vamos pensar o que acontece. Hoje, o que o plano cobre? Tá? É você fazer a cirurgia do implante do anel de uma forma manual. Como que é essa? Daí vamos falar exatamente o que é essa forma manual. Gente, é um corte muito preciso, com uma lâmina muito precisa, que o médico tem que fazer ali no consultório. É o que era feito inicialmente. A chance de você ter problemas no pós-operatório com esse tipo de cirurgia é muito maior do que com a técnica que está sendo utilizada hoje em dia, que eu acredito que seja essa, eu não sei se a doutora Jordana usa, é o laser, né? É o laser, aham. É o laser. Então, assim, o laser ele tem um nível de precisão quase de 100% e a recuperação é muito mais rápida. O laser tem um custo altíssimo Por isso que os para o planos plano de não querem. saúde. E nem Então, assim, conseguiria o reembolso, por exemplo. não consegue. Porque daí, além de tudo, o laser ainda está até hoje muito embora. Assim, realmente é um absurdo, né? Porque pelo tempo que se usa o laser já tem muitos anos já que Já se usa deveria essa estar técnica. integrado. Já deveria estar integrado. Então, aí, mais uma vez, a gente está falando, e aqui, gente, eu não vou ficar passando pano para nada, eu falo realmente o que eu penso, tá? Infelizmente, e a pergunta foi objetiva, e a resposta vai ser objetiva. Os planos de saúde, eles têm lobby, tá? Em cima da legislação, das políticas públicas, etc. Tá? Então, Hum. para não se gerar um gasto muito maior do que eles gostariam, ainda o laser é considerado, não está incluído no rol, tá, de cirurgias aí que eles poderiam cobrir. Ainda é considerado, me fugiu a palavra, gente, quando ainda está em fase experimental, né? Ainda é considerado experimental ainda, embora não seja uma realidade, tá? Então é um absurdo, sim, como tantos outros absurdos. Como quem perguntou essa questão do implante, Acho que foi do plano não cobrir? Eu, acho que foi Ludmilla. Ludmilla. Ah, tá, foi você mesmo. Então, assim, é que nem eu te falei. E se você acha que isso é um absurdo, imagine a lente de contato, que é uma coisa muito mais simples e que o plano também não cobre. O plano não cobre, o SUS não cobre, tá? Então, aí, nesses casos, tá, a gente falou sobre isso em outras palestras, mas a gente vai voltar a falar ainda muitas vezes. Nesses casos, tem a via judicial, né? A gente tem a via judicial, sim, mas vai sempre depender do que o teu médico prescreva, tá? Então, por exemplo, para você conseguir hoje uma cirurgia de implante de anel com laser, o teu médico teria que colocar, tá, na prescrição direcionada para o plano, dizendo que teu caso não pode ser um manual e explicar por quê. E Doutor, não é tão difícil quanto pareça isso, porque há muitas questões negativas em relação ao implante manual. Pois doutor, não, pode falar. em questão a, assim,
realmente o SUS ainda não cobre a lente, nenhum tipo de adaptação para a pessoa, mas não sei se é o caso dos pacientes da doutora Jordana. Eu fui um caso desse, que alguns servidores públicos têm esse benefício pelo cargo. Igual a minha mãe, ela era servidora do Correio, né? Hoje ela já é aposentada. E depois de quase 15 anos ela trabalhando num curso que ela tinha que fazer, esses cursos que todo servidor público tem que fazer, eu fui ajudar ela a fazer porque tinha acumulado demais. E eu descobri que o Correio pagava, sim, os custos com óculos, lente, colírio, tudinho. Então, assim, não falo que todos os cargos de servidor público têm que olhar o regimento interno, tem essa possibilidade do funcionário conseguir o pagamento da lente, do óculos, desses produtos, tanto para ele quanto para os seus dependentes. Mas é Olha que alguns maravilha, mas casos. também um ponto totalmente fora da curva, né? Para a maioria Isso. das pessoas vai estar. E aí também é revoltante, né? Porque você paga o plano de saúde, né? E de repente, quando você precisa de uma coisa tão importante, você tem uma negativa, Barreira. tá? Então, assim, então, como eu estava falando para vocês, né? Existe o critério médico para descobrir quem é a pessoa que tem a deficiência visual, né, ou qualquer tipo de deficiência, mas especificamente que a gente está tratando dessa, que é lá de 1999, e depois só em 2015 que saiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que já é uma coisa mais abrangente. Aí ele fala mais sobre essas questões que a gente está colocando aqui. Tá? Que assim, além dos critérios médicos, além do percentual que você consegue enxergar, o tempo que você tem de lente, tal, a gente começa aqui, a lei traz essa visão de como que isso atrapalha na tua vida. Quais são a gente sempre usa esse termo, né? Barreiras sociais. Barreiras sociais são diversas, né? Para quem tem que, por exemplo, eu tenho que entrar no trabalho às 8, mas eu tenho que acordar antes, vamos dizer, quem usa a lente consegue, eu tenho que preparar o uso da lente, eu tenho que, né? Aí eu vou conseguir usar essa lente só por X tempo. Eu preciso, dentro do meu horário de trabalho, tantas vezes sair para passar um colírio, para tirar a lente, para aliviar esse olho. Como a gente já disse aqui, vamos repetir muitas vezes, não é uma vida normal. Então, Não. se não é uma vida normal, se tem barreira social, muitas vezes você vai conseguir um enquadramento, né, como PCD. Porque quando a gente pensa em PCD, a gente pensa em coisas gravíssimas. Mas uma coisa que eu sempre falo, veja, separe no teu pensamento o que é ser uma pessoa com deficiência, o que é ser uma pessoa inválida. Uma pessoa com deficiência não é uma pessoa inválida. Uma pessoa com deficiência, ela só é uma pessoa que ela tem dificuldades muito maiores do que uma pessoa, entre aspas, normal, do que uma pessoa que não tenha essas dificuldades. Então, evidentemente que no comparativo, né, se a gente colocar assim na dinâmica do mundo, você muitas vezes vai poder ser menos participativo por conta dessas barreiras. Então, é óbvio que o Estado daí tem que considerar e te criar alguma, não uma facilidade, mas uma forma de equacionar isso, tá? E uma das formas que o Estado encontrou de equacionar isso é permitir que a pessoa que tem essas barreiras, que vive essas barreiras, se aposente mais facilmente, tá? Que era o tema que a gente ia abordar inicialmente hoje, de uma forma. Eu não vou fazer como a gente faria se tivesse mais quórum, porque é um tema que a gente vai trabalhar mais vezes. Mas como a gente conversou aqui e resolveu tocar a reunião, eu vou assim apresentar para vocês a lei e assim alguns critérios para vocês entenderem como é mais benéfico e como muitas vezes a pessoa com ceratocone que já tem esse laudo médico, já tenha constatado, né, a sua deficiência, vai poder acessar. Antes de falar da lei, falei aqui do laudo médico. Esse laudo médico eu sempre falo disso muitas vezes, para quem vai lá no meu canal, até um dos temas que eu mais trato, é que assim, hoje o laudo médico não pode ser mais como era antes, que o médico pega, escreve ali que você tem ceratocone com aquela letra que ninguém entende e entrega na tua mão. Isso aí não serve para nada, tá? Dentro dos critérios legais que a gente tem hoje do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem que ser uma coisa muito mais completa esse documento. Então, por exemplo, vamos pegar o caso da Daniela. Daniele, e conta o histórico da Daniela, entendeu? Uma paciente com desde 10 anos, já passou por transplante, teve rejeição da lente,
hoje a acuidade dela visual é tal e tal e tal, e por isso, então, o CID dela é, além do CID do ceratocone, o CID lá, 54.1, no caso da Daniele, que é visão monocular no olho e baixa visão no outro, né? Visão subnormal no outro. Legal. Então, ela tem esse laudo. Agora, veja, muito difícil. As pessoas têm tido muita dificuldade para conseguir o laudo médico para poder acessar o seu direito, porque começa disso. Você nunca vai conseguir acessar nenhum direito PCD se você não tiver, primeiramente, esse laudo médico. Até mesmo para você marcar, por exemplo, uma perícia no INSS, tem que partir desse laudo. E aí a gente volta nessa dificuldade, que a gente tem de encontrar um médico razoável, acessível, interessado e comprometido. Então, essa é uma dica que eu sempre dou, vocês já encontraram, ótimo, né? Então, vamos aproveitar isso. A aposentadoria PCD, gente, ela tem uma vantagem tão grande que ela não passou por aquelas reformas todas que prejudicou uma porção de gente, não atingiram ela. Então, vocês estão ouvindo muito barulho ou Não, tá bom. Tá tá tranquilo. bom? Tá, porque tá uma barulheira. Eu tô com fone, eu acho que está isolando para vocês, mas está uma barulheira aqui. Uhum. Então, assim, desde 2013, essa lei está em vigor e ela não teve alterações. E a gente teve lá em 2019 uma porção de mudanças, né, em relação à legislação para se aposentar, que não atingiram o pessoal que tem direito à aposentadoria PCD, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui em relação, por exemplo, à idade, tempo de contribuição, para ver como é muito mais benéfico, e aí, e um detalhe que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, por exemplo, um homem com 25 anos de contribuição, uma mulher com 20 anos de contribuição, eles já podem começar a se aposentar, pensar na aposentadoria PCD, tá? Só que aí eles fazem algumas análises aqui, por exemplo, se teu grau é grave, moderado ou leve. E isso aqui é uma dificuldade imensa, que é aí de encontrar um perito que também seja razoável. Porque a lei não especifica aqui, né? O que seria um grau grave, moderado ou leve. Eu, Thomas, olhando a situação de vocês, vamos pegar aqui Daniela e Ludmila, principalmente, que foram os que narraram as suas situações. Eu colocaria a Daniela numa situação totalmente grave e colocaria a Ludmila numa situação de grau leve, né? Por quê? Pela conversa que a gente teve. Pela Uhum. conversa que a gente teve, pelas barreiras que cada uma demonstrou, como é que foi o histórico de vida, como que foi né, a questão de acesso a, assim, os procedimentos que foram passados, como é que foi a tua vida no sentido de trabalho, principalmente, né? Essa parte produtiva, etc. Então, assim, será que quem vai fazer essa perícia vai ter todo esse cuidado? Então, mais uma vez, eu volto lá que o laudo médico que tenha essas informações, que considere não só a questão técnica, né, mas a questão social do paciente, ela vai indicar aqui, então, quem que é essa pessoa. Porque, por exemplo, Daniele, que tem uma situação de grau grave, em tese, com 20 anos de contribuição, ela já poderia estar se aposentando. Mas se ela tivesse um grau leve, isso já subiria para 28 anos. Então, às vezes, um cara que vai dar ali que vai laudar, o perito, ele pode te prejudicar em 8 anos, por uma falta de critério, por uma falta de capacidade. É complicado, né? Então, existem as leis, existem os benefícios, mas existe a dificuldade para acesso e que passa por essa questão, principalmente do laudo médico, né? Então, é sempre importante ressaltar isso aí para vocês, né? Outra questão da aposentadoria PCD, tá? Aí é importante falar que, embora tenha traga essa contribuição mínima, ela também diz que você tem que ter contribuído durante 15 anos tendo a deficiência. E aí, de novo, eu digo para vocês, isso aqui é o que mais vai parar na justiça, tá? Porque como que você faz essa comprovação? Talvez você, Daniela, não sei se você guarda, por exemplo, exames da tua vida inteira. Muita gente não faz isso. Muita gente não faz isso, tá? Na verdade, eu acho que eu tenho exame só de uns 10 anos pra cá. Pois é. Então, já de cara, a gente teria que falar aqui em 15 anos. Então, já é interessante essa informação para você já pensar nisso, né? Você já ter
Se você tivesse um laudo lá atrás, quando você era criança e tal, que é a nossa luta, né, para a gente parametrizar de alguma forma isso e laudar a pessoa com quanto antes possível, o médico vai estar possibilitando que essa pessoa faça um planejamento para uma aposentadoria. Tá? Inclusive que nos critérios, por exemplo, de valores, né, de integralidade dos valores que se recebe, ela também é muito mais benéfica do que a aposentadoria normal. Então, assim, e a gente vai falar muito mais, espero que vocês participem de outros, né? Tem outras legislações, outras questões que a gente vai abordar, mas a gente vai cair sempre, sempre, sempre nessas questões subjetivas que a lei não apresenta e que o médico acaba sendo responsável, né, por facilitar a vida da pessoa. Então, assim, para dar para a gente meio que encerrar, porque a gente já está mais de uma hora conversando, e o ideal era a gente manter em uma hora, o que eu gostaria de que vocês levassem hoje, mais ainda do que a lei propriamente dita, que a gente vai trabalhar mais vezes, é a importância de você, na tua, no contato, nessa relação que você tem com o teu médico, e aí fez muito bem a Ludmilla, por exemplo, que percebeu que aquele médico não estava interessado, que era uma pessoa que estava com pressa, que era uma pessoa que estava desinteressada, que você tenha uma relação onde você seja muito sincera e você apresente não só o quanto você enxerga, mas o quanto isso te atrapalha, o que isso ocasiona na sua vida, a resposta aos tratamentos, tá? É, não se sinta culpado por não conseguir usar uma lente, por estar tendo uma dificuldade numa recuperação, tá? Seja sempre muito objetivo e conte e procure sempre esse médico que seja receptivo a essas questões, porque isso aí vai influenciar diretamente, vai impactar a sua vida, inclusive em questões legais, em benefícios que você possa vir a adquirir, numa aposentadoria, que é uma coisa tão importante, né? Veja, uma coisa super importante e ainda pouca gente conhece, mas que passa muito por esse acompanhamento médico ideal e principalmente esse laudo médico ideal. Em outras palestras, em outras reuniões, encontros, eu devo tratar essa questão do laudo de uma forma mais esmiuçada, tá? Mas, enfim, é isso. Eu gostaria de caminhar para o encerramento. Queria saber se vocês têm alguma coisa para colocar, alguma pergunta para fazer antes da gente encerrar. E desde já agradecer imensamente a participação de vocês, a paciência que vocês tiveram, o interesse, né? Mesmo com poucas pessoas hoje, a gente conseguiu conduzir uma conversa que, no meu ver, é sempre muito produtiva. Tá bom, gente? Eu abro aí para vocês. Para mim é tudo muito novo, eu estou muito curiosa sobre. Eu Ah, imagino. eu, assim, eu nem tinha noção da dimensão do que era o ceratocone. Eu nem tive muito tempo de pesquisar e nada, então para mim é tudo muito, muito novo. Quando a doutora Jordana falou assim, tem uma parte boa, tem alguns direitos que você possa vir a ter. E eu fiquei curiosa sobre isso. Eu falei, gente, eu não tinha nem noção da gravidade que era um ceratocone. Eu Exato. sempre fui muito assim, tem que fazer isso para ficar boa, vamos fazer. Sem aprofundar muito, eu tento não ir pro Google para eu não surtar, assim, pra eu não pirar com tanta informação. E achei interessante. Bastante informação. Eu te indico lá o meu canal. Meu canal ele está no ar desde 2017, tá? Uhum. A gente tem lá umas 10 mil pessoas que seguem. Eu ainda acho muito pouco, porque eu descobri que provavelmente a gente tem um número assim muito alto de pessoas com ceratocone no Brasil, mas assim como você, Ludmila, é que Não no teu tem nem caso noção. especificamente que você até descobriu tarde. Mas a maior luta e vamos dizer assim, a minha preocupação maior em relação ao ceratocone é a questão da informação. É a questão da informação, com certeza, tá? E, e acesse lá, tem coisa, que nem eu falei para você, tem coisas muito específicas que para você talvez não vão se aplicar, mas é interessante que você tem ceratocone, então você conhecer esse universo, né? O que que é, como que é a vida das pessoas que têm isso, ah, essa diversidade, né? Essa diversidade de graus, de forma como afeta a vida, é interessante você ter esse conhecimento, sem dúvida alguma.
Sim, meu marido até aquela hora que eu te perguntei, já tava com o YouTube aberto aqui pra já anotar e seguir o canal pra me mostrar. Vai lá. Assim, eu sou bem acessível, tá? Nesse sentido. Em relação ao ceratocone, né? Que é Uhum. a minha, a minha profissão, ela tem essa característica que é difícil atender todas as pessoas no horário que elas querem, né? Mas em relação ao ceratocone, eu sou menos criterioso. Eu atendo sempre mais rápido possível, né? É uma coisa que eu coloquei na minha vida. Então, qualquer dúvida que você tiver mesmo lá no canal, sempre divulgo meus números, enfim, minhas redes. Pode Hum, procurar à vontade, tá? Que a gente não tem preguiça de debater sobre nunca. tá, obrigada. E você, doutora? Eu tô bem, ô, doutor. Sem dúvidas, por enquanto. Então tá, então vamos seguir firme aí na luta aí, conto contigo também para a gente expandir esse universo, né, de informações, trabalhar melhor essas leis. É que vocês duas, particularmente, não estiveram no último encontro. No último encontro eu falei de forma geral sobre todas as leis que a gente tem em relação ao ceratocone. Então seria bem legal vocês abordarem isso aí. Eu posso mandar o material para vocês também depois separado. E como eu disse, mesma forma que eu falei para a Ludmilla, tá? Estou 100% aí à tua disposição para trocar figurinha, num caso concreto que você tem, o teu caso mesmo. O que precisar, a gente contem sempre comigo, estou sempre muito disposto. Eu sou obcecado por fazer uma transformação no comportamento das pessoas que têm ceratocone através da informação e espero que vocês abracem essa causa aí comigo, Sim. Iremos abraçar sim, doutor. tá bom? Então, mais uma vez, gente, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Foi um bate-papo muito gostoso, muito agradável. É sempre legal conhecer mais gente, novas realidades. Hoje, curiosamente, e não por acaso, né, eu acho, pessoas com históricos tão diferentes dentro do ceratocone. Ceratocone. Mas esse é o comum, tá? Esse é o comum. E se tivesse aqui, como já teve, tá? A gente já fez aí para 16, 20 pessoas. E quando a gente começa a conversar, tem situações completamente diferentes uma da outra. É uma das características dessa doença, sem dúvida. Certeza. Então bom sábado para vocês aí, tudo de Ah, bom. nossa. E conto com vocês para a próxima. Ludmila, acesse o canal lá. Doutora, qualquer necessidade ou qualquer. E também, se puder trazer informação para mim também, sempre que quiser, tô às ordens aí. Tá bom, Tá doutor. bom, obrigada, gente. Grande abraço. Tchau, tchau. Outro, Tchau. tchau. Bom final de semana a todos. Para você também. Meu bem, ele